Deixa eu descansar um pouco, ele não. Aí me apontou o tapete da casa. Aí eu falo assim, no tapete eu posso ficar então? Ele pode. Eu vou ficar por aqui, não quero descansar agora, vou deixar minha mochila sobre o tapete e depois a gente volta a conversar. E no final da pesquisa, isso virou uma brincadeira recorrente entre a gente. No final, na verdade, não, lá pelo meio da pesquisa, eu também chego um dia direto do aeroporto para a casa deles e pergunto, e hoje, aonde eu posso ficar? Posso colocar pelo menos o tapete dentro de casa? Aí, o tapete você pode, coloca ali do lado do sofá. Me mostrando o quanto que eu poderia entrar na vida deles, né? E mostrando, acho que esse domínio da casa, do habitat. E com esse senhor eu tive uma experiência também muito curiosa, que eu acho que vai levar para essa discussão. Um dia a gente almoçando também, uma determinada carne que eu não como, enfim, não fiz alarde, estava de visita, né? Cavalo dado não se olha os dentes. E no dia seguinte que eu volto para almoçar, ele comenta, ela fez carne moída, porque a gente viu que você não comeu ontem, eu pedi para ela fazer carne moída. Então, uma sensibilidade também de quem recebe na sua casa e poder receber bem. E isso partiu do morador, não foi da cuidadora. E aí, com essas semelhanças que a gente foi lidando e as diferenças, a gente viu como cada residência e como os programas se estabeleceram. Uma coisa que a nossa colega da Caixa hoje de manhã... A primeira coisa, trazer elementos para pensar sobre como vivem e convivem as pessoas na cidade. Ele contempla um município de cada uma das 5 regiões do Brasil. Ele traz narrativa dos cuidadores, dos usuários, gestores e os vizinhos dos SRTs. E ele foi feita uma reunião junto com o Pedro e sua equipe para discutir residenciais com diferentes autonomia. A gente, nessa escolha, a gente tenta privilegiar os diferentes tipos de residenciais. Eu trouxe isso aqui para demarcar, Pedro falou e foi retomado aqui essa questão de que a gente lida com uma casa que não é uma casa. Todo mundo aqui concorda, mas na hora de falar com o morador, não, você está numa casa. Então tem que ser assim, assim, assim. A gente passa essa dupla mensagem o tempo inteiro, essa dicotomia da participação das relações e os projetos terapêuticos. E a ideia, como o Juarez, não é dizer, bom, é isso, é aquilo, mas é como trabalhar da melhor forma dentro dessa contradição. Então, aqui um muro que eu fotografei no interior de Cuiabá, do Lauro, que quer ir para casa. Conforme os colegas falaram, a questão do número de pessoas nas residenciais. Isso apareceu de norte a sul do Brasil. E aí tem um comentário do usuário, que eu chamo de Cátia, 6 mulheres numa casa não tem jeito não. E nessa afirmação aparece uma tendência dos gestores, por questões de orçamento e administrativa, organizarem as casas em grupos, 8 aqui, 8 aqui, 8 aqui. E isso é complexo, né? A gente fica pensando, eu mais 7 pessoas, parece... Enfim. E aí tem um momento que o Samuel chega, na internet eu estava nos residenciais, ele não dá oi, só olha para ela e diz, poderia conseguir um quarto só para mim? E isso fala, né, de um espaço não individualizado, coletivo, e a busca por esse outra forma de habitar. As canecas, essa caneca eu trouxe, porque uma coisa que me incomodou muito durante toda a viagem é que as canecas de plástico estavam sempre nos residenciais. Então, eu ia para o norte, para o nordeste, no hospital, no residencial. E a gente pensa caneca de plástico, eu até falei, mas por que isso está me incomodando muito, né? E aí, pensando no Benjamin, que ele procura o lugar do sucateiro, o pesquisador é aquele que procura o que parece sem sentido. Eu enfatizei essa coisa dessas canecas, passa frente. E aí tem uma frase de uma gestora
Como é que eu vou comprar facas e copos de vidros para pessoas que saíram de hospitais psiquiátricos? Outros olhares. Aí eu trouxe uma foto do residencial, um facão. E nessa casa é um grupo que tem um pessoal com uma grave deficiência, não são pessoas com autonomia, né? Aquela coisa que a gente não, eles têm autonomia. Então, só para desconstruir um pouco esse discurso que é possível, sim, ter vagas. E Finadas, né? Raras vezes conseguem a um CAPS, né? E então estão sendo só medicadas e se alimentando, ficando em quartos escuros, que às vezes nem a iluminação não existe, e elas ficam ali o dia inteiro dormindo, né? Então a gente percebe que a coisa assim só mudou o tamanho do espaço, e eu acho mais grave ainda, né? Porque se reduziu para se estabelecer um maior número de pessoas, né? Se reduziu o espaço, então um quarto para um é dividido por uma madeira simples para 2, 3, né? Às vezes sem janela, e isso para mim é desumano. Para mim isso não resolve, né? E isso fica o setor privado tirando, né, uma responsabilidade, né, que nós vamos admitir é pública, né, e que esse espaço público tem que ser retomado, né, e ainda mais, esses residenciais, eles utilizam verbas e auxílio público, recebem para manter esses pacientes, das próprias pessoas, benefícios que às vezes não são só um salário mínimo, né? E quando tem que ter médico é para o SUS, é para, né, toda a rede pública, a medicação, tudo é via rede pública, né? E eles estão ganhando para isso e estão pegando esses recursos para quê? Eu gostaria de saber, a partir desse segundo encontro residencial, o que vocês poderiam fazer para melhorar nosso atendimento como cidadãos com sofrimento psíquico em relação ao atendimento prestado, até mesmo nos ambulatórios ou internações, onde nossos portadores, às vezes mesmo quando estamos internados, ficamos até 15 dias sem o próprio psiquiatra nos ver, e nos ambulatórios, quando a gente é atendido, o nosso doutor ou a doutora já entra e pergunta, e aí, enquanto pergunta o aí, já vai fazendo a receita e a consulta não passa de 5, 10 minutos e a gente sai pior do que entrou, e daí a gente se sente, tipo, vai procurar ajudas em outras fontes, aí também eles reclamam que diz que lá não é nosso lugar, mas ao mesmo tempo nos despejam para outros lugares e não nos dão a assistência que a gente necessita. Todo o contingente
pode trabalhar com a forma complementar de saúde. No Hospital Geral, no Hospital do Município, né, no Hospital Geral, um CAPS 2, 20 residências terapêuticas, um CAPS AD, um centro de convivência e um ambulatório infantil, que a gente pretende que vire CAPS até o final do ano. Diante de tantas dificuldades, as residências terapêuticas e o auxílio de reabilitação do programa de volta para casa foram imprescindíveis na sustentação do processo de desinstitucionalização que estava e permanece em andamento no município. A gente começou esse processo em 2000, a ERAS fechou, a Casa de Saúde de Oeiras é um hospital, ela fechou. De 2000 para cá não se internou mais ninguém nesse lugar, mas a gente tinha 1.500 nessa época e hoje a gente tem 208 pacientes ainda internados. Mesmo construindo essas 20 residências terapêuticas, fazendo um trabalho com os municípios integrantes lá, a gente ainda tem esse quadro. Ficou meio apertado, né? Eu acho que a rodinha podia ter ficado. O forte, a criança, a meia adulta, nossa, né? E quando ele chegou a esse Brasil, um deles é mantido por filantropia dele, a perna dele. Tá precisando mesmo. A comunidade pode se candidatar e se eleita dirige a instituição. O outro está ligado ao Botecu, no Lopes, então a diretoria dele é nomeada pelo outro. Tem vários outros instituições dessa modalidade. A gente focou mais dessas duas, mais em uma, por causa do tema do evento de ser recenseador. E a gente chegou a essa instituição, depois de fazer esse tratamento que a gente está falando, e a gente constatou que não tem morador no hospital psiquiátrico. O paciente que vai ao hospital, ele fica internado no máximo de 20 a 45 dias. O maior período é 45 dias. Mas, quando ele sai, trabalho nesse conceito, que a cidade, então, como ela não é só um cenário, ela nos afeta, nós somos afetados por ela. Então, essa ideia de que na cidade, esses espaços, eles vão se diversificar de acordo com as conexões. E a gente tem alguns espaços muito demarcados. A gente tem as zonas, que são as zonas para esperar, tem as zonas em que vai o detector de dano, que é o lugar que é o mocó. A gente tem a zona, que é a zona do benefício. A gente tem a zona X. Quer dizer, a cidade, ela tem lugares que são definidos, dando um desenho arquitetônico, mas pelo modo como as pessoas ocupam aquele espaço, o modo como as pessoas vivem. E aí uma forma é de pensar que lugar as pessoas que têm um modo distinto podem ocupar a cidade.